Bom, e eu fui assumir todas as coisas, todos os trabalhos, toda a família ficou na minha direção. E agora eu ganhei de presente do meu tataravô o terreiro e fiz o meu primeiro trabalho. 8 anos. Com 8 anos eu fiz o meu primeiro trabalho. O meu primeiro trabalho foi para separar um casal. O que fiz? Cheguei no cemitério, eu tinha que desenterrar 7 defuntos. 7 defuntos. Desenterrei os defuntos, desenterrei, e eu tinha que arrancar dos defuntos os olhos, os 2 olhos. Arranquei, coloquei numa vasilha virgem, trouxe de volta para o terreiro, e no terreiro eu fiz a dedicação daquele material para Satanás, para Ogum, e pedi um prazo ao homem que me pagou para fazer a separação do casal. Ele estava interessado na mulher do outro homem, e ele me pagou uma soma alta, e eu fiz o trabalho durante 7 dias. 7 dias depois, o casal estava em crise e estava separado. Ela enfeitiçada, macumbada, então ela não tinha, os olhos dela não eram para outro homem, só para ele. Por que então o trabalho com os olhos do defunto? Exatamente para que a pessoa venha fixar o seu olhar naquela outra pessoa. Eu já participei desse trabalho. Inclusive, um desses trabalhos foi manchete de jornal na época, de rádio do Brasil todo, ficou sabendo. Quando 7 crianças foram elas sacrificadas numa só noite. E sacrificadas pelas próprias mães. Então o desafio é a mãe. E por que essas crianças foram sacrificadas? Fomos fazer um trabalho na beira da praia. E quando chegamos na beira da praia, as mães levaram seus filhos. E as crianças começaram a chorar. E você sabe que o diabo não gosta de criança. De forma alguma. Por que não gosta de criança? Porque dos tais é o reino de Deus. E além do mais, o sangue de criança é sangue inocente. É sangue que não tem pecado, sangue sem mistura. E as crianças começaram a chorar. Então aí Ogum pediu uma folha, um ramo de cansanção. Vocês não conhecem, talvez aqui no estado de São Paulo, não conhece cansanção. Mas cansanção é mais ou menos como ortiga. Você conhece também ortiga? É mais ou menos como ortiga, só que é uma folha mais larga. E cansanção é uma coisa comum que dá muito no interior da Bahia. Então Ogum pediu um galho de cansanção, e com esse galho de cansanção bateu nas crianças. Pegou o ramo de cansanção e mandou tirar as roupas da criança. Ficaram as crianças sem roupa, criancinha de 2, de 1 ano. E começou a dar surra na criança. E quando essa cansação pega na pele da pessoa, cresce aqueles calombos enormes. Cresce e coce, arde, queima. E aí que as crianças choraram mais ainda. Foi quando Ogum, revoltado, exigiu o sangue das crianças. E as próprias mães tiveram que sangrar seus filhos, derramar o sangue para Ogum beber. E aí o cavalo, naturalmente, bebe todo aquele sangue. Eu bebi o sangue de criança. E depois foi lançado o corpo das crianças para Iemanjá na praia. Você sabe quem é Iemanjá? Iemanjá é a mesma a senhora que as pessoas adoram, como santa, como mãe de Deus. Mas na verdade Aparecida não é mãe de Deus coisa nenhuma. Aparecida é um capeta. É um demônio que as pessoas adoram e adoram sem saber. O diabo é um só. Ele muda de nome por questão de estratégia, para prender as pessoas, para segurar as pessoas. Mas esse santo que as pessoas adoram, no terreiro de magia, de Umbanda, de Quimbanda, tem todos. Todos eles. E cada um deles tem um nome diferente. É, Ogum, Oxalá,
Oxóssi, Iansã, Xangô, todos eles têm um nome, né? Omolum, Obaluaê, são demônios que levam o nome de santo e que as pessoas adoram como se fosse um santo. Quer dizer, o diabo segura dos dois lados. Existe, hoje existe, sempre existiu, vai sempre existir esse desaparecimento de criança. Não é uma coisa comum, não é uma coisa normal. A maior parte dessas crianças são levadas para o sacrifício. O sacrifício de criança está ligado a um trabalho encomendado e também não. Porque o diabo, ele tem prazer na morte da pessoa. Ele tem prazer no derramamento de sangue. E muitos trabalhos, ele deve ser feito com o sangue da criança, quando encomendado, e muitos trabalhos não. Mas na maior parte sim. Eu já fiz, e fiz assim com o defunto. Eu já fiz em 3 estágios, eu me lembro. Primeiro, o defunto podre, já com os dentes, já que os bichos já comeram tudo. Eu já comi defunto num estado bastante avançado, de você ver os bichos caindo assim, aqueles bichão grandes, de você ver os ossos lá do defunto, o defunto assim de muitos dias, e eu tive que comer esse defunto. E eu me lembro perfeitamente o primeiro defunto que eu comi. O primeiro defunto que eu comi eu me lembro, como se fosse agora. E foi exatamente quando eu estava comendo esse defunto, que eu tinha terminado de comer boa parte do defunto, eu estava nas mãos do defunto, já comendo os dedos do defunto. Então, no primeiro estágio, já comi defunto podre, com aqueles morotó, aqueles bichos enormes. E já também fiquei pagiando, ou seja, vigiando o defunto na casa dele. Lá está o defunto, o velório, e ele chorando. Eu cheguei muitas vezes também chorando lá no velório, mas chorando de mentira, pedindo para eles enterrar logo o defunto e ficar ali na motuca, né, como diz, esperando sair o velório, o caixão, e seguir o caixão até o cemitério, chorando junto com a família. E depois que eles enterraram o defunto, dar as costas a todo mundo, eu vou lá e desenterro o defunto e vou comer o defunto. É um defunto fresco chamado. E outra vez é comer carne do humano, carne de gente, mas pessoa viva. O diabo, Satanás, exigia a carne da pessoa viva, do seu cavalo também, e ir lá arrancar um pedaço da carne, das nágnas de outra parte da pessoa, fritar no óleo e comer junto com arroz. Eu fiz isso, não uma vez, muitas vezes. São provas. O diabo quer provar a competência, quer provar a sinceridade e a fidelidade do seu servo. E a coragem. E a coragem. Porque não é fácil você é uma pessoa normal, você é uma pessoa do bem, você ir comer um pedaço de carne de humano. Isso não é normal. Então eu tinha essa coragem. E as pessoas com quem convivia conosco também estavam dispostas a qualquer coisa. Matar, morrer, dar a vida, já deu a vida para o diabo. Então agora a vida da pessoa não é mais da pessoa. Ele não tem mais direito. E outra coisa, desde que você obedece, o diabo também está na obrigação de obedecer a pessoa, de fazer o que o cavalo quer. São balas trocadas. Então o diabo vai ter que matar uma pessoa em 24 horas. Então ele vai ter que fazer isso. Ele tem que obedecer também ao seu servo.